O Evangelho, segundo Mateus, capítulo 24, versículo 5, diz o seguinte: Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 24 diz o seguinte: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Eu quero falar aqui com você algo muito sério, coisa muito importante para você levar em consideração. Estamos vivendo dia de grandes heresias, estamos vivendo dias em que precisamos vigiar. Nós precisamos, como diz a própria Bíblia, a palavra de Deus, nós precisamos ter a mente de Cristo, aprender a discernir os espíritos, porque muitos enganadores já estão em nosso meio. Inclusive, a falsidade, de um modo geral, ela é um perigo verdadeiro. A palavra de Deus nos adverte em Êxodo capítulo 23, versículo 1, sobre os falsos boatos. Você não deve ir após certas conversas do que você ouviu falar, que em tal e em tal lugar estão fazendo sinais e maravilhas, ou falando de pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, apóstolos e outros e outros. Cuidado com esses falsos boatos de que são pessoas de Deus. Apenas dizem. O Salmo 102, 102, o Salmo 102, ele nos alerta contra falsas testemunhas. Tem muito hoje em dia. Falsas testemunhas foram usadas contra o julgamento do Senhor Jesus. Falsas testemunhas foram usadas contra Estevão, capítulo 7 de Atos, que foi apedrejado. E no transcorrer da história, desde que o mundo é mundo, falsas testemunhas têm se levantado. E nós temos que ter cuidado. O Salmo 119, o verso 104, fala que nós temos que ter muito cuidado com os falsos caminhos. Só existe um caminho verdadeiro e você sabe qual é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz o Senhor Jesus. E não tem como ir para um outro caminho, porque não existe, até existe, mas não é o caminho verdadeiro. Aqui em São Mateus 24, no verso 24, eu acabei de ler para você, fala sobre falsos cristos. Tem muitos, tenha cuidado. Apocalipse, capítulo número 2, verso 2, fala sobre os falsos apóstolos. O que mais tem hoje em dia são falsos apóstolos. Homens que se dizem apóstolos. Tenha muito cuidado com isso. Segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, verso 26. O apóstolo Paulo fala sobre os falsos irmãos. Parecem que são, mas não são. Eles se vestem, falam, gesticulam, estão em nosso meio. Parece que é, mas não é. Parece trigo, mas é joio. Tome cuidado. Parece que é,
mas não é. Você precisa discernir, você precisa saber, conhecer, compreender quem é e quem não é. Preste muita atenção, não é fácil, porque muitos enganam mesmo. Segunda epístola que Pedro escreveu no capítulo 2, verso 1, ele fala sobre falsos mestres, pessoas que têm se infiltrado em nosso meio, se dizem mestres, vêm com um discurso bonito, vêm com conversas bonitas, vêm querendo trazer certos ensinos. Tome muito cuidado, são falsos mestres. Cuidado. E na primeira carta, na primeira epístola universal que escreveu o apóstolo João, no capítulo 4, verso 1, ele fala sobre os falsos profetas. Hoje o que mais tem são os falsos profetas. Tenha muito cuidado. Existe hoje uma onda de tanta profecia. Nos dias bíblicos do Velho Testamento, tinha os profetas maiores, tinha os profetas menores, e eu sempre digo, hoje, infelizmente, existem os profetas piores. Falsos profetas, tenha muito cuidado com certas profecias. Profetas e profetisas que dizem ser de Deus, que trazem para você a mensagem de Deus, tenha muito cuidado. A verdadeira profecia é a palavra de Deus. Consulte a Bíblia Sagrada. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja contigo. Peça a Deus sempre discernimento para entender estas coisas. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Amém.